Então, se a gente está falando de conceitos quantitativos dentro do FIMEA, por que a gente consegue identificar por qual risco começar? Porque depois da gente ter identificado todos os riscos através dessa parte inicial do FIMEA, que se assemelha muito à APR, a gente vai conseguir priorizar, tá? Então eu vou colocar esse termo aqui do lado, que é um termo que a gente usa nos trabalhos científicos da gente. Priorizar. Ele consegue priorizar os riscos. Ele não só identifica, mas ele prioriza, tá bom? Então, a partir de uma aplicação de conceitos quantitativos, eu consigo descobrir meus 10 ou 15 riscos e consigo elencar qual é o mais perigoso no momento, depois o segundo mais perigoso, até fazer essa ordem de uma forma racional, de uma forma lógica, tá? Então não é uma forma qualitativa, não é uma forma que depende do observador, é uma forma quantitativa, baseada em tabelas já previamente estabelecidas, que o usuário do FIMEA não vai precisar inventar conceitos, ele já tem esse conceito estabelecido na literatura, tá bom? Então, o FIMEA é a evolução da PR, porque ele, além de identificar, ele fala por qual risco começar, porque ele consegue priorizar qual é o risco mais arriscado ou menos arriscado, tá? E de que forma ele faz isso? Eu vou abrir uma outra aba aqui, e ele faz isso utilizando conceitos numéricos, tá? Então ele trabalha com conceitos S, O e D. S de severidade, D, melhor dizendo, O, para a gente não perder a sequência, O de ocorrência, e D, nós vamos aqui, o D de detecção. Os conceitos, eles são trabalhados de 1 a 10. No caso, nos principais FIMEAs, tá? Às vezes você acha um modelo de FIMEA que trabalha conceitos de 1 a 15 ou de 1 a 20, mas o raciocínio é o mesmo. Qual é o raciocínio? Quanto pior a situação, ou quanto mais arriscada a situação, maior o conceito. Eu vou explicar isso aqui. Severidade. O quanto que essa falha pode ser severa ao equipamento ou, no caso da segurança do trabalho, ao usuário do equipamento. Como assim? Imagina o exemplo que eu dei do marceneiro pregando prego na tábua. Se a falha for a projeção da cabeça do martelo porque o martelo saiu do cabo, quão severo pode ser essa falha? Eu posso admitir que não vai ser severo, que o martelo pode cair no chão, ou eu posso admitir que vai ser mais ou menos severo, a cabeça do martelo vai cair no pé dele, vai ter um pequeno hematoma, ou eu posso admitir que essa cabeça do martelo vai voar no olho dele e ele vai deixar ele cego com uma lesão permanente. Por exemplo, se ele não estiver usando um óculos de proteção, uma máscara de proteção, tá? Do menos severo para o mais severo, você escolhe de 1 a 10. E isso não é aleatório, você tem tabelas de referência. Então, dando como exemplo esse acidente que eu falei para vocês, o não severo seria um 1. Você se acidentar e perder o olho por causa disso, com uma lesão permanente, você ficar cego, ter que se aposentar, seria um 9. E a parte intermediária seria, por exemplo, um 5. Tá?
Qualquer outra hipótese que se dê entre não ter nada e ter uma lesão permanente, ou vocês viram que eu deixei o 10, seria uma questão de morte, você vai ter que encaixar, né, em referência à tabela entre 1 e 10, tá? Ocorrência. O quão é provável que aquilo aconteça, tá? Então, se aquilo pode ser muito perigoso, mas é pouco provável, você tem um índice baixo, 1 ou próximo de 1. Se aquilo é muito provável que aconteça, você tem um índice cada vez mais perto de 10, tá? Por quê? Se eu estou falando de acidentes, qual é o pior cenário? É que aquilo aconteça sempre. Então, quando é muito provável de acontecer, fica perto de 10, tá? Detecção. Qual é o pior cenário de um acidente quando você fala de detecção? É aquele acidente ser muito difícil de ser detectado. Porque um bom cenário seria aquele acidente ser fácil de detectar. Se é fácil de detectar, ele é muito severo, ele acontece muito, mas se eu consigo prever ele facilmente, eu antecipo e evito, tá? Então seria um índice 1. Mas se aquele acidente é muito difícil de detectar, você não tem como antecipar ele. Então ele vai acontecer de repente, e então você sempre tem que tomar cuidado para que a ele não aconteça, né? Então é um índice mais próximo de 10, tá? Então, fazendo um resuminho aqui dessa parte, os conceitos: severidade, ocorrência e detecção, o quão severo, o quão provável é que aconteça e o quão difícil é de detectar. Você vai colocar índices de 1 a 10 utilizando as tabelas de referência, tá? Então não esqueça das tabelas. Conceitos de 1 a 10, retratando quanto pior, maior o conceito ou mais próximo de 10. Certinho? Então, pessoal, dá uma pausazinha e vamos continuar no próximo.